Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o tempo... Lá qual amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. E a do Estado? É essa a lógica? É essa a lógica? Senhores deputados. Estamos na reta final desta legislatura. A Assembleia da República vai ser dissolvida formalmente esta semana. Enquanto se mostram as últimas cartas, os corredores continuam bastante movimentados. Pelo menos assim foi na tentativa de evitar a votação da moção de confiança. O resultado final é conhecido. A moção foi mesmo a votos e o governo de Luís Montenegro caiu. Mas pelo caminho, que conversas e contactos foram feitos? Nós já lá vamos, na conversa de bastidores. Para já, vamos ao bate-boca desta semana e vamos à capacidade poética de uma deputada do PSD. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Isso, Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Já com o Parlamento a gastar os últimos cartuchos, as questões internacionais foram as protagonistas do debate de quinta-feira, mas com várias e inusitadas divergências. Vamos lá a isto, antes que acabem com este programa também, não é? Está em vias de extinção, agora que vamos conhecendo os nomes dos deputados todos. Eu sei que esta questão da capacidade poética da deputada Liliana Reis já foi muito popularizada no programa Isto é Gozar com Quem Trabalha. Aqui vamos tentar ouvir as respostas depois do poema. Ora, o debate foi na quinta-feira, foi pedido pelo LIVRE, era sobre Europa, segurança e democracia, mas rapidamente, claro está, divergiu para a situação política nacional e até para a cultura. Como referi, o Ricardo Araújo Pereira já popularizou esta obra poética, mas para contextualizar vamos só escutar um breve trecho. Ó Europa, Europa de todos nós, bendigo o teu nome e invoco a tua ressurreição, para que sejamos novamente afortunados e dos valores e riqueza se faça reparação. As palavras Milosca às tuas crianças esvaneceram-se por entre a azáfama. Descartes e Spinoza peregrinam entre a lama e da racionalidade resta-nos a lembrança. Reis Liliana 2025 é o autor deste poema, declamado em direto na Assembleia da República, mas a deputada do PSD não se dedicou apenas a poemas nesta tarde e momentos antes tinha feito uma comparação agropecuária com o momento político que se vai vivendo. Nos últimos dias foi muito mais longe. Não tentaram apenas transformar o nosso primeiro-ministro num porco, como nos conduziram a todos a uma pocilga, através de um populismo vazio que a todos condena, porque a nenhum isenta ou absolve. A deputada do PSD, que foi cabeça de lista nas eleições de há um ano, acusa a oposição de ter transformado o Parlamento numa pocilga. Ora, a resposta não tardou, veio pela deputada do PS, Isabel Moreira, que muito rapidamente avisou que não seria em jeito de poemas. É sem poema, é? É sem poema, avisa Isabel Moreira quando chega ao púlpito da Assembleia da República, e por isso foi lá recordar o que disse Luís Montenegro a quando da demissão de António Costa. Quando António Costa se demitiu, sozinho, sem ser ladeado dos seus ministros e das suas ministras, na sequência de um parágrafo que constava de um comunicado da Procuradoria-Geral da República, Luís Montenegro disse: a manipulação e a mentira têm sempre um prazo de validade, e na mesma intervenção usou palavras como compadrio, pântano e falou imediatamente em corrupção administrativa e política. A senhora deputada está apresentada. A resposta de Isabel Moreira às acusações de Liliana Reis, isto já depois de conhecida a decisão do Presidente da República de convocar eleições antecipadas, ainda assim a fazer a defesa da honra de António Costa. Bom, o Parlamento vai esgotando os últimos cartuchos, a dissolução formal está prevista para esta quinta-feira. Até lá, que dossiês é que ainda podem ficar fechados? Nós depois um dia iremos aos que caíram, também ainda vamos ter tempo para isso, mas para já o que se vai tentar fechar é o relatório com as conclusões da Comissão Parlamentar
Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas. A marcação das eleições para 18 de maio deu aqui mais uns dias de trabalho aos deputados, que podem ainda tentar encontrar uma forma de aprovar conclusões alternativas face ao que foi apresentado pela deputada do Chega, Cristina Rodrigues. Depois de dissolvida, a Assembleia pode apenas concluir os processos legislativos que já foram definitivamente aprovados, pode tratar daquilo que se chama a redação final dos diplomas, que é uma fase em que já não há alterações de caráter político, mas apenas meramente técnico. É muito trabalho, até porque os partidos, Miguel, numas eleições marcadas em contrarrelógio, começam também em breve numa correria para a formação das listas de candidatos a deputados. Há uma vantagem, é que por isto ter que ser feito tudo em pouco tempo, retira margem para grandes polémicas entre os partidos na definição de listas, é também sempre algo habitual. As listas vão ter que ser entregues até ao dia 7 de abril, dá apenas 3 semanas aos partidos para apresentarem essa formalização dos candidatos. O PSD, por exemplo, deve aprovar as listas e a renovação formal da coligação até ao final da próxima semana. Estes que são deputados que não chegam a cumprir um ano de mandato. Aguiar Branco, por exemplo, foi eleita 27 de março do ano passado, vai ficar a uma semana de assinalar esse ano de mandato. Os deputados tomaram posse um dia antes, a 26 de março, não cumprindo assim sequer 365 dias antes da dissolução oficial do Parlamento. Até lá ainda podem surgir novidades. Já lá vamos. Para já, os destaques da semana com o deputado pela Positiva. Esta semana, Miguel, destacas o deputado do Partido Socialista, Fernando Medina. Dentro da direção não devem concordar, isto porque Fernando Medina apresentou de forma surpreendente uma declaração de voto à rejeição da moção de confiança ao Governo. O deputado e ex-ministro das Finanças avisou o plenário ao mesmo tempo em que avisou Pedro Nuno Santos, ou seja, o líder do PS não foi avisado com antecedência. O destaque pela Positiva vai pela capacidade de posicionamento. A entrevista à Antena 1, Medina disse que se devia ter feito mais para evitar a crise política e quis sinalizar isso. Não deixa de ser um posicionamento face ao futuro. Se toda a estratégia de Pedro Nuno Santos falhar, Medina pode sempre dizer que avisou. É algo que Pedro Nuno fez no passado com António Costa e também normal em partidos de poder, diga-se, e abre também uma curiosidade para a forma como Pedro Nuno Santos vai lidar com o legado de António Costa nas próximas listas de deputados. Há um ano, praticamente todos os governantes que quiseram foram candidatos a deputados. Veremos agora se ainda existirá essa vontade de agregar todos, mesmo os que em surdina têm sido críticos do atual secretário-geral. Fernando Medina, destaque desta semana pela Positiva. Vamos agora ao deputado com sinal menos. Esta semana a tua escolha vai para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares. É uma repetição face à semana passada. Vamos aqui de moção em moção. Na semana passada a crítica foi pela forma como decorreu o debate da moção de censura, agora pelo debate da moção de confiança. Enfim, a fita do tempo, a história do debate já foi contada e recontada e o sinal menos vai sobretudo porque Hugo Soares e também Luís Montenegro são dois parlamentares muito experientes, conhecem bem o funcionamento daquela casa e mesmo assim Hugo Soares ensaiou ali números como tentar marcar em direto uma reunião entre o primeiro-ministro e o líder da oposição, perante a recusa de Pedro Nuno Santos. Mais tarde foi o Governo a tentar negociar a forma como se faz uma comissão de inquérito, ou melhor dizendo, uma comissão parlamentar de inquérito, portanto é o Parlamento que decide como e porquê, e tudo culminou um bocadinho com aquela imagem que a RTP bem destacou numa peça de Pedro Duarte a tentar ligar a Pedro Nuno Santos, que deixou o Governo pendurado pelo menos ao telefone. E agora vamos à última agenda desta legislatura. Esta semana vai decorrer a última sessão plenária antes da dissolução. Está marcada para quarta-feira às 3 da tarde. Até agora ainda não se sabe se conta com a presença do Primeiro-Ministro ou apenas do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O debate que vai decorrer é de preparação para o Conselho Europeu. Luís Montenegro ainda está a decidir se tem ou não agenda para ir ao Parlamento ou se tem ou não vontade. Ele que tem sido criticado por deixar os desafios internacionais para segundo plano nesta governação. Veremos se na quarta-feira quer dar um sinal diferente. Será o último plenário antes de Marcelo Rebelo de Sousa assinar o decreto de dissolução. Antes disso, já amanhã à tarde, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao tratamento das gêmeas luso-brasileiras vai tentar aprovar o relatório final. Todos os partidos criticam o documento preliminar redigido pela deputada do Chega, Cristina Rodrigues. O PSD apresentou um relatório sombra, são perto de 400 páginas. Aqui o PS diz que é impossível de ler a tempo. Já o PS apresentou apenas algumas conclusões diferentes. Veremos se, perante tudo isto, há tempo ou não para cozinhar um texto com as conclusões da Comissão de Inquérito. Últimos trabalhos desta Assembleia da República, é tudo para acompanhar aqui no Observador. Antes de fecharmos, vamos ainda à conversa de bastidores.
fim deste governo fica marcado por uma hora final em que o CDS pediu a suspensão do debate da moção de confiança para se tentar chegar a um acordo com o governo. Que conversas e que movimentações é que existiram durante esses 60 minutos, Miguel? Foram ensaiadas poucos dias antes do debate e antes desses 60 minutos finais, mas nunca chegaram a bom porto. Antes do arranque do debate, Hugo Soares ensaiou um contacto com a homóloga do PS, Alexandra Leitão, para dar conta da disponibilidade para suspender a moção caso o PS dissesse o que queria saber sobre a Spinum Viva e definisse também um prazo para ter essas respostas. Ora, a resposta de Alexandra Leitão a Hugo Soares ditou o tom de todo o debate. Montenegro devia dar o primeiro passo, retirar a moção de confiança e aceitar a comissão de inquérito. As tentativas continuaram já durante o plenário, com contactos feitos por Hugo Soares a Pedro Nuno Santos, através do tal sistema telefónico interno do Parlamento que Ricardo Araújo Pereira já apelidou de linha PNS 24 e que, como já aqui referi, Pedro Duarte também tentou utilizar sem sucesso. O PS só aceitava falar depois desse sinal de Luís Montenegro, que era retirar a moção de confiança. E, entretanto, Pedro Nuno Santos foi sempre rejeitando as tentativas de aproximação do PS. Hugo Soares tentou o inusitado número de suspender a sessão, mas foi rejeitado, até que o CDS obrigou mesmo o Miguel à suspensão do debate e foi aí que começou a hora final de tentar chegar a um acordo. O CDS utilizou um direito putestativo, portanto obrigatório, para suspender o debate. As bancadas da direita rapidamente se esvaziaram, enquanto à esquerda Pedro Nuno Santos, em maior parte da bancada do PS, acabou por ficar pelo hemiciclo, com o líder do PS ao telefone, mãos a tapar a boca para que nada pudesse ser percebido. Minutos depois, muitos foram os deputados que continuaram na sala das sessões, mas Pedro Nuno foi até ao gabinete do grupo parlamentar, onde se fechou na sala da líder parlamentar perante um entrar e sair constante de membros da direção do partido, do núcleo duro. Nessa altura já não era Hugo Soares que ia fazendo os contactos ou procurando aproximações, mas sim a Pedro Duarte, o ministro dos Assuntos Parlamentares, que já tinha tentado chegar a acordo durante o debate, com várias propostas sobre os detalhes de uma comissão parlamentar de inquérito, foi o responsável por manter também esses contactos em privado. Ainda assim, apesar dos contactos, o PS fez saber e quis fazer saber de forma oficial que não estavam a existir negociações à porta fechada com o Governo ou com o PSD. Durante o processo, o observador sabe também que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos nunca falaram diretamente um com o outro, as conversas nunca chegaram a ser ao mais alto nível, e enquanto tudo isto acontecia, numa hora final de negociações sem grandes expectativas, os deputados dos vários partidos iam conversando pelos corredores, fazendo apostas sobre o que podia acontecer, enquanto outros, menos interessados no futuro político, iam comentando o resultado do jogo entre o Barcelona e o Benfica, que também já não estava propriamente favorável aos encarnados. Ainda antes da retoma dos trabalhos, Pedro Duarte, aliás, atirou a toalha ao chão em nome do Governo e, minutos antes de regressar ao plenário, falou aos jornalistas para se dizer triste e desiludido com a liminar recusa do PS em chegar a um entendimento. Ora, e para além dos deputados que andavam pelos corredores, também outro protagonista optou por estar à margem deste processo. Foi o presidente do CDS, Nuno Melo, que passou essa hora na sala do grupo parlamentar centrista, ao invés de estar na sala do Governo com os restantes membros do Executivo. O Parlamento tem uma sala destinada aos membros do Governo, perto do plenário. É por lá que se reúnem e ficam antes de serem ouvidos em comissões ou antes dos plenários. Nuno Melo, desta vez, optou por ir também passeando um pouco pelos corredores, enquanto o núcleo mais próximo de Luís Montenegro estava reunido, e juntou-se depois a Paulo Núncio e João Almeida na sala do grupo parlamentar do CDS. Acabou até Nuno Melo por regressar ao plenário antes dos restantes colegas que ainda se encontravam na sala do Governo. Não ficou claro de que forma, ou se de alguma forma, Nuno Melo foi ouvido por Luís Montenegro durante este processo. O que se sabe é que o líder do CDS e parceiro de coligação do PSD não foi um dos que esteve na reunião do núcleo político do Executivo no dia 1 de março, antes daquela declaração de Luís Montenegro ao país e antes do Conselho de Ministros extraordinário. Nuno Melo ficou na sala enquanto Luís Montenegro estava reunido com o núcleo duro. Ainda assim, o entendimento do presidente do CDS, como deu conta em entrevista à SIC, é que o acordo de coligação é válido até às autárquicas, logo, apesar de poder discordar ou não, também abrange estas eleições legislativas antecipadas, tendo sido mais ou menos ouvido por parte de Luís Montenegro. E assim ficamos a conhecer alguns dos factos mais relevantes durante essa hora de pausa na discussão e votação da moção de confiança. E o repórter parlamentar do Observador, o que é que andou a fazer durante essa hora? Não foi a fumar, porque não fumo, foi a escutar atrás das paredes. Para tentar perceber o rumo dessas negociações que acabaram por não chegar a bom porto. A moção de confiança foi mesmo chumbada, o país vai para eleições.
que, deixa-me só acrescentar este detalhe curioso, Miguel, as filas dos bares estavam impossíveis. Pois, tu deste conta disso em direto na altura, exatamente. que foi um dos momentos mais relevantes da tarde. Chegamos assim ao fim de Passos Perdidos. Estão de regresso na próxima segunda-feira, já depois da dissolução oficial do Parlamento. Pode ouvir esta edição a qualquer momento em podcast. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o Tribunal à qual amanhã quer voltar, depois do bastizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. Esse Estado, é essa a lógica? Senhores deputados,